A mordomia do cuidado com a terra. O homem foi designado para plantar, cultivar e constituir famílias, sociedade e construir empreendimentos, preservando os recursos naturais que Deus concedeu legitimidade ao homem para cuidar da terra. Não podemos contribuir para poluí-la, degradá-la e arruiná-la. O nosso Deus nos deu o privilégio de zelar pela terra, o lar provisório de todos nós. No entanto, é imprescindível manter o desenvolvimento sustentável, além de garantir a preservação ambiental e assegurar uma condição digna de vida às gerações futuras. Na maioria dos países, a exemplo do Brasil, as cidades em geral são ambientes poluidores, denominados por estruturas corruptas, imorais, violentas, sem controle. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daqueles que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Romanos 8, 19 ao 21. Em suma, os processos de urbanização e industrialização com viés capitalista se tornaram símbolos da poluição e degradação do meio ambiente. É preciso termos uma consciência bíblica a respeito da nossa responsabilidade com o meio ambiente. Deus nos colocou como mordomos da terra. Um dos propósitos da criação do ser humano, além de exaltar e glorificar a Deus, foi de exercer a mordomia bíblica sobre a terra. Assista à continuação desta pré-aula no YouTube e se inscreva, curte a nossa página no Facebook, ajuda-nos a divulgar e compartilhar esses projetos para a glória de Deus. Olá, graça e paz no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o presbítero e professor Idailton Ruas da Silva Sobrinho e bem-vindos a mais uma pré-aula EBD objetiva, a mordomia do cuidado com a terra. Lições bíblicas do terceiro trimestre de 2019 pela CPAD, lição 12, classe adultos, de 22 de setembro de 2019, comentada pelo pastor Elinaldo Renovato. A escola bíblica dominical é a escola que aplica as disciplinas que formam para a vida eterna. O texto áureo nos diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Salmo 115 e verso 16. A verdade a ser colocada em prática nos diz que o servo em Cristo deve ter uma consciência bíblica de sua responsabilidade com o meio ambiente. Além de uma consciência moral, social e economicamente sustentável dentro de um contexto de reflorestamento, meio ambiente, ecologia, é bíblico. Como mordomos, nós devemos ter essa consciência bíblica, pois Deus nos outorgou guardar e lavrar a terra. Em introdução, Deus vocacionou o ser humano para ser o mordomo da terra. Com este propósito, Deus entregou este planeta aos nossos cuidados. Nessa perspectiva, um mordomo da terra não polui rios, não suja ruas, não despeja lixos em lugar desapropriado. O mordomo da terra zela por aquilo que está ao seu alcance em fazer. É preciso mostrar também que cuidar da terra não é um peso, mas um privilégio, pois a terra é uma dádiva que Deus nos deu. É a nossa casa provisória.
E no exercício desta mordomia, Deus chamou o homem para ser o mordomo, no grego, oikonomos, da criação. Pela fé entendemos que ela é a obra de Deus e não o resultado de um processo evolutivo planejado ou pelo acaso. A terra habitável. Deus fez a terra para os seres humanos habitarem. O homem foi autorizado por Deus a desfrutar da plenitude da terra e para desta sustentar-se conforme a palavra de Deus. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45 e 18. Deus concedeu a terra aos homens. Em Salmos 24, verso 1 diz: do Senhor é a terra, toda a sua plenitude, tudo que nela há é do Senhor. As Escrituras declaram que a terra é de Deus. E tudo que ela produz como matéria-prima natural, orgânica, frutos, frutas, verduras, pedras preciosas, minério, petróleo, a água, tudo é do Senhor. E Ele confiou isso aos homens para administrar e para o sustento. O que o Criador espera de nós é o zelo, o cuidado e a sabedoria para exercer a nossa mordomia sobre a terra. Nesse sentido, espera-se que os crentes em Jesus sejam o exemplo na relação com o meio ambiente. Não podemos contaminar os recursos naturais. Precisamos evitar os desperdícios e o uso da água irracional. A natureza é uma dádiva da graça de Deus. A natureza presente de Deus ao ser humano, pois é Ele quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Atos 17 e 25. Por meio dela, Deus nos garante o ar, a água, o sol, a chuva, a germinação das plantas, o fruto e os alimentos necessários à nossa subsistência. Sem a natureza, não haveria vida. Tudo isso são dádivas naturais da graça de Deus. A graça comum que é para todos, conforme revela o Evangelho. Porque faz que o sol se levante sobre os maus e sobre os bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Mateus 5 e 45. Por isso, quando fizermos alguma refeição, agradeçamos a bondade de Deus, a sua graça comum e reconheçamos a sua provisão divina. Salmos 65, 8 ao 13. A missão de governar a Terra. Deus governa o cosmos, assim como todos os planetas, estrelas e outros corpos celestes. A Terra pertence a Deus, primeiramente por direito de criação. Diz o Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1 e 1. Em segundo lugar, por direito de preservação. Deus preserva todos os aspectos da natureza. Envias o teu Espírito e são criadas, e assim renovas a face da terra. Salmo 104, verso 30, 65, 9 ao 13. Portanto, cuidemos com zelo do ambiente natural. Gênesis 1 e 26. O homem e a sua relação com a terra. A terra antes do homem, o livro de Gênesis assim descreve a situação do reino vegetal no Éden antes da criação do homem. Toda a planta do campo ainda não estava na terra e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Gênesis 2, 5 ao 6.
O ser humano, por consequente, era e continua a ser indispensável ao cultivo, à guarda e à preservação do planeta. Essa é a nossa missão no contexto de lavrar e guardar a terra. Todavia, a terra depois da criação do homem, segundo o capítulo de Gênesis, narra a formação do homem e a sua vocação para o mordomo do jardim. Gênesis 2, 7 e 8. Nesse tempo, a ecologia era perfeita. Deus plantou um jardim para colocar o homem nele. Isso só ocorreu depois que o ambiente natural já estava pronto para ser habitado. Muitas foram as árvores que brotavam, inclusive a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore da ciência, do bem e do mal, conforme Gênesis 2 e 9. Após a disposição dos ecossistemas, o Criador entregou ao homem a sua grande missão, que diz o texto: e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis 2 e 15. No entanto, a terra, depois da queda, o homem desobedeceu à ordem divina e comeu do fruto proibido. Por causa desta desobediência, Deus exerceu severo juízo sobre a natureza. Diz o Gênesis: e Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Gênesis 3 e 17. Dessa forma, toda a ecologia do planeta foi prejudicada pela ação pecaminosa do homem. Por isso o apóstolo Paulo relata em Romanos 8, 19 ao 21, o estado de degradação espiritual que foi agravado sobre a terra devido ao pecado. Mas em breve ela será libertada para a glória de Deus. A mordomia do meio ambiente, a falha do homem na mordomia da terra. Você já ouviu falar em desenvolvimento sustentável? É a missão de prover desenvolvimento econômico e tecnológico sem esgotar os recursos naturais do planeta, devido ao aumento da população. As crises econômicas, o avanço imensurável e desonesto de grandes empresas multinacionais, a aceleração da produção da matéria-prima frente ao consumismo e o capitalismo tem levado muitas pessoas, empresas e multinacionais e governos a não respeitar esse desenvolvimento sustentável. E a resposta da natureza frente a essa ganância, a esse desbravamento irracional e sem responsabilidade, a natureza tem reagido de forma drástica com tragédias e fatalidades. E controlar esse fato social nos dias de hoje é uma tarefa difícil, pois o interesse pelas riquezas naturais tem levado os homens, nações, a se preocuparem com si próprio, com o egoísmo, com a ganância, e promovem guerras por matéria-primas, por equipamentos bélicos e por outros tipos de interesses que movimentam a economia de cada país, sem preocupar com a reposição sustentável da natureza. No entanto, devemos ter a consciência bíblica desse chamado e desenvolver esse senso crítico e analítico do desenvolvimento sustentável, pois, além de garantir a preservação ambiental, é assegurar uma condição digna de vida aos nossos filhos e netos, se o Senhor não nos arrebatar por esse tempo, por esses períodos. Na maioria dos países, a exemplo do Brasil, as cidades em geral são ambientes poluidores, dominadas por estruturas corruptas, imorais
e violentas, sem controle. Nesse sentido, as palavras de Jó são reveladoras. Desde a cidade gemem os homens, e a alma dos feridos exclama, e contudo Deus não lhe imputa como loucura. Jó 24 e verso 12. Em suma, os processos de urbanização e industrialização se tornaram símbolos da poluição e degradação do meio ambiente, devido à ganância desenfreada do homem nesse consumismo capitalista e com o aceleramento das produções naturais, com agrotóxicos e tantas outras coisas que acaba reagindo de forma negativa, tanto na ecologia e para a vida humana e a nossa saúde. Nós estamos no tempo do fim. Que nós tenhamos essa consciência de nos esconder debaixo da sombra do Onipotente e pedir a Deus graça e consciência espiritual e social para fazer a nossa parte aonde estiver no nosso alcance. Pois os dias são maus. E nós sabemos que, conforme diz a palavra do Senhor em Apocalipse, assim como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação. Estes dias que estão vindo sobre nós para tentarem os que habitam na terra. Vamos fazer o nosso papel nessa consciência como mordomos da terra, neste poucochinho de tempo, pois também entendemos como cidadãos dos céus que o que há de vir virá e não tardará. Todavia, a degradação da terra, o adversário da nossa alma, Satanás, tem atuado contra o ser humano na terra. Ele provoca tragédias espirituais, morais, físicas contra o homem, assim movido pelo sentimento de ganância e avidez, ou por não procurar fazer o uso correto dos recursos naturais. O homem deteriorou o meio ambiente e causou grandes desastres ambientais. Quanto aos rios, que outrora limpos e cheios de peixes, são agora poluídos e impróprios à saúde. E estes crimes ambientais, provocados pela ganância do homem, as empresas, a briga pelo poder e pelos altos índices nas bolsas de valores, têm sacrificado a terra, têm fazido gemer a terra. E a sociedade, o povo, a nação, tem pago um preço muito alto em relação às catástrofes, às chuvas, terremotos, abalos e tantas outras desgraças que têm acontecido no meio da natureza devido a essa poluição, essa degradação do meio ambiente. E a palavra do Senhor nos exorta: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, se converter, confessar os seus pecados, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Entendemos também que todo esse processo passa pelo ato espiritual do pecado, pois o salário do pecado é a morte física, é a morte espiritual. E isso que está acontecendo é um retrocesso na restauração da terra, pois a palavra de Deus declara que a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa de quem a sujeitou, na esperança que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, conforme Romanos 8, 20 e 21. Agora, a criação encontra-se sujeita à degradação, aguardando o dia da redenção. O Senhor nosso Deus prometeu um dia restaurar plenamente o nosso planeta. Isaías capítulo 35. Conclusão. Enfim, precisamos conscientizar aos nossos irmãos e irmãs de que Deus conta conosco como mordomo da terra. Devemos ter esperança
de que um dia a terra também será restaurada das maldades humanas. Portanto, hoje, cuidemos e zelemos da nossa casa provisória. Esta casa, antes da queda, o ambiente era natural, perfeito, sem alterações climáticas, sem catástrofe ou fenômenos que ameaçassem a vida humana. No entanto, depois da desobediência do homem à voz de Deus, tudo mudou. Houve a consequência tanto para o homem, a mulher, a natureza e para o trabalhar na terra. Houve um prejuízo imenso tanto para o homem quanto para a terra. O pecado transformou a natureza, mas há uma promessa de Deus para a restauração da terra. E isso acontecerá quando o Senhor Jesus implantar pessoalmente o reino milenial nesse mundo. Todavia, dentro desse poucochinho de tempo, façamos a nossa parte no cuidado com a terra, pois o que há de vir, virá e não tardará. Maranata. Muito obrigado pela sua atenção até o final desta pré-aula. Glorifico a Deus por este projeto e agradeço a todos os inscritos em nosso canal e nas redes sociais. Conto com teu apoio, orações e contribuições. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, divulgue o nosso canal. Que Deus continue abençoando a sua família, igreja, ministério, alunos, na paz do Senhor. Até o próximo encontro. Deus os abençoe.